Bem, pessoal, eu sou neurocirurgião e lido muito com o público da terceira idade, né, acima de 60 anos, e é muito comum o paciente tomar remédio para diabetes, né? E o que que acontece? Se a gente entende que a população brasileira e mundial está cada vez aumentando mais a incidência de diabetes, em especial, né, naquele contexto, resistência à insulina por causa de sobrepeso, diabetes tipo 2, né, a gente percebe que muita gente toma, né? E é um remédio que muito paciente chega no consultório querendo não usar mais, dizendo que para o uso, dizendo que o médico deu porque estava um pouquinho alto, mas não precisa mais, né? Ah, que fez uma dieta e a glicemia melhorou e não voltou no médico e parou de tomar o remédio, né? Eu vou explicar um pouquinho para vocês a gravidade que é fazer isso por conta própria e o risco que você está submetido. Primeira coisa, você tem que entender que, óbvio, que é muito melhor você não tomar remédio nenhum. Não tenho dúvida disso, né? Você se alimentar de forma natural, tomar um chá, fazer o que você quiser de sua vida e não usar as drogas que a gente médico prescreve, né? Só que muita gente precisa. Eu digo para todo paciente, tudo na vida é uma balança, né? Não é bom gastar dinheiro com remédio, não é bom tomar remédio. Remédio pode ter alguns efeitos colaterais, mas o caso da diabetes é uma das áreas que mais tem estudo, né? Até porque a gente sabe que uma porcentagem grande da população mundial, alguns locais chegam a 8%, né, tem diabetes. A diabetes acelera várias doenças, doenças cardiovasculares, a chance de você ter um infarto aumenta muito se você for diabético e não tiver controlado, não tomar seu remédio. AVC também, porque a gente sabe que quando você tem uma doença cerebrovascular, de um modo geral, há esse processo, né, de depósito de placas de gordura nos seus vasos. Esse depósito ocorre de forma progressiva e isso vai estreitando o vaso, isso vai predispondo você a ter um AVC, isso vai predispondo você a ter um infarto. Então esse processo, ele acontece com todo mundo. Se você tem diabetes, ele acontece mais acelerado. Por isso que o diabético, muitas vezes, reduz o tempo de vida dele. Por quê? Porque não controlou o açúcar. Mas Júlio, eu tomo meu hipoglicemiante, o médico passou, não falta, o meu açúcar está sempre baixo. Pronto, você conseguiu controlar. Então é possível que um paciente com diabetes viva até mais do que alguém que não tem diabetes, se ele controla direitinho. Porque o problema não é o açúcar alto, o problema é as consequências desse açúcar alto no sangue. E às vezes o que acontece? Eu sei, ninguém quer se sentir doente, ninguém quer ouvir dizendo que tem diabetes, que é hipertenso, né? E às vezes as pessoas negam isso, usam outros termos. Ah, meu açúcar subiu um pouquinho. Ah, o médico passou um remédio só para constar. Não tem problema, você chama do que você quiser, mas não deixe de tomar medicação. Ah, Júlio, mas não tem pessoas que mudam o comportamento, mudam o hábito de vida, perde peso e melhora? Claro que existe. Mas o que é que você vai fazer? Fazer sob orientação médica, porque a gente é sugestionado. Muitas vezes tem paciente, o que é que eu ouço mais comum é isso. Ah, Júlio, eu estava sem fazer atividade física, meu peso estava elevado, eu já resolvi isso e agora eu não tenho mais não. Você mediu? Ah, medi uma vez só. Não é desse jeito, tem que conversar com o seu médico. Por quê? Você vai ter alguém não envolvido emocionalmente com todo o seu raciocínio, né? Todo mundo que faz atividade física, perde peso e tal, quer que controlar algum tipo de doença, ele vai se sentir sugestionado a dizer que aquilo funcionou. E óbvio que funciona, não estou questionando isso, mas muitas vezes a pessoa ainda vai precisar da medicação. Então não é só fator comportamental, tem um fator genético por trás muito forte. Então se você recebeu esse carimbo de diabetes, eu sei que isso é ruim, né, você ouvir isso, né, seu açúcar está alto, tudo isso, aceite aquilo como um aviso, informação relevante que vai salvar sua vida e não como uma notícia terrível. Porque se você descobre que você tem e trata, acabou o fator de risco, você vai viver o tempo que tiver que viver. Se você não descobre e ficar se enganando, achando que você não tem, neuropatia, problema renal, retinopatia, risco de pé diabético, né, alteração de sensibilidade, aumento da chance de você ter impotência, é muita coisa relacionada ao não tratamento da diabetes. Então assim, Júlio, não quero tomar remédio da diabetes. Tudo bem, você quer as consequências de não tomar o remédio da diabetes? Eu vou mudar hábito de vida, excelente, você precisa muitas vezes fazer os dois. Algumas vezes vai precisar te retirar, vai, não é tão comum. Muita gente que recebe esse diagnóstico vai tomar o remédio pro resto da vida. Mas pode acontecer, converse com seu médico, tá bom? Espero que tenha ajudado, né? Consciente disso, né? Tenha consciência que é uma doença grave, tenha consciência que é um remédio usado por décadas, seguro, eficaz, baixos efeitos colaterais. Ah, pode ter hipoglicemia? Claro que pode. Todo remédio tem os seus riscos e o médico vai ponderar isso para avaliar no seu caso específico, tá bom? Espero que tenha ajudado.